Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje a gente vai falar sobre nomenclatura, começando então pelos hidrocarbonetos, dando continuidade à nossa última aula, tá? Bom, então essa nomenclatura desses compostos orgânicos, eles seguem a regra da IUPAC. E eu sempre costumo dizer que parte da química é português. Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar bastante com prefixo, infixo e sufixo. Lembrando que prefixo, né, pré-fixo, é sempre um pedacinho de palavra que é fixo, mas que é utilizado no começo das palavras, tá? O infixo no meio e o sufixo depois. Bom, então como é que esses prefixos funcionam na nomenclatura em química orgânica? A gente vai começar com a quantidade de carbonos. Então, de acordo com a quantidade de carbonos que tiver numa molécula, eu vou escolher o prefixo adequado para me referir a esse número de carbono. Então, se a molécula tem 1 carbono, o meu prefixo vai ser met. Se tiver 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hexa, 7, hept, 8, octa, 9, non, 10, dec e assim sucessivamente. Geralmente, as moléculas que a gente dá nome, utilizando esse formato mais na forma de quebra-cabeça, onde a gente vai juntar esses pedacinhos de prefixo, infixo, sufixo, são para moléculas não muito grandes, né? E moléculas muito grandes, por exemplo, como uma proteína, fica até inviável de trabalhar nesse formato. Mas para a gente entender como é que a gente dá nome a essas moléculas para cada uma das funções orgânicas, a gente vai começar desse tipo. Então, o mais usual é até aí 10 carbonos, mas vocês estão vendo aí prefixos que são utilizados até 20 carbonos, né? Chamado de icosa. Reparem que a partir do número 10, a gente coloca um prefixo antes do prefixo, olha só. Dec, a gente viu que se refere a 10 carbonos. Mas quando eu tiver 11 carbonos, não é 10 mais 1? Então, 1 eu chamo de 1 dec. Então, é como se fosse 1 mais 10, dando 11. O 12 seria do dec, 2 mais 10. Tridec, tetradec, pentadec, hexadec. Lembra assim, ó, tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão. Ganhou quantas vezes? Então, é nesse sentido, tá? Refere-se à quantidade de carbono. O infixo já, ele vai indicar o tipo de ligação que esses átomos de carbonos estão fazendo entre si. Então, se todas as ligações entre carbono-carbono forem ligações simples, o infixo utilizado no nome vai ser an. Então, ligação simples, infixo an. Porém, se na minha molécula tiver pelo menos uma dupla ligação entre carbonos, eu vou dar o infixo en. E da mesma forma que se eu tiver pelo menos uma tripla ligação entre carbonos na molécula, eu vou dar o infixo de in. Eu geralmente associo assim, ó. Quais são as vogais? As 3 primeiras vogais, não é A, E, I? A, é a primeira, então só tem uma ligação. Letra E, a segunda vogal, então tem 2 ligações. Letra I, terceira vogal, então tem 3 ligações. Uma ligação tripla, na verdade, né? Não 3 ligações. Bom, e o sufixo? De que forma a gente usa o sufixo? O sufixo, ele vai se relacionar com a classe do composto, ou seja, qual é a função orgânica daquela determinada molécula. É um hidrocarboneto? Hidrocarboneto termina com O, então todo hidrocarboneto vai ter o sufixo O, independente se ele é an, en ou in, que a gente vai classificar como alcano, alceno e alcino, né? A gente viu na primeira aula. Então, hidrocarboneto termina com O, o sufixo vai ser O. Depois, a gente vai estudar outras funções orgânicas, como o álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, funções nitrogenadas, amina, amida, e a gente vai ver que a gente vai usar parte dessas palavras para ajudar a dar nome às moléculas. No caso do álcool,
a gente vai usar a terminação ol. Aldeído, vou usar o começo ao, mas para usar como sufixo, ou seja, no final da palavra da molécula, ela vai terminar com ao, para referir que ela é da função dos aldeídos. Cetona termina com ona. Ácido carboxílico vai terminar com oico, tá? A gente vai ver essas funções um pouco mais para frente, tá? Bom, então, professora, me dá exemplos aí de como a gente pode dar nome a hidrocarbonetos utilizando esses prefixos, infixos e sufixos. A gente tem essa primeira molécula aqui com 2 carbonos. Repare que entre esses carbonos há somente ligação simples. Então, quando eu tenho 2 carbonos, qual é o prefixo para 2 carbonos? Et. Mais, aí eu vou juntar a essas 2 letrinhas o infixo, que vai se referir ao tipo de ligação. Qual é a ligação que está sendo feita entre esses 2 carbonos? Ligação simples. Então, o infixo que eu vou utilizar é o an. E qual é a função orgânica? Eu não tenho só carbono e hidrogênio nessa molécula, então ele é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, hidrocarboneto termina com O, eu vou colocar o sufixo O no final. Portanto, o nome dessa primeira molécula chama-se etano. Et, an, O, prefixo, infixo, sufixo, juntando tudo, a palavra formada é etano. Se a gente pegar a molécula adjacente aí do lado direito, vocês vão ver que ela tem 3 carbonos. Também fazendo ligação simples, só tem carbono e hidrogênio. Portanto, é um hidrocarboneto. E esse hidrocarboneto com 3 carbonos, todos ligação simples, eu chamo de propano. Prop, porque são 3 carbonos. An, porque só tem ligação simples entre eles. E O, porque é um hidrocarboneto do tipo alcano. Se a gente pegar os exemplos abaixo agora, a gente vai ver que do lado esquerdo a gente tem uma ligação dupla e do lado direito a gente tem uma ligação tripla. Então, são hidrocarbonetos insaturados. Quando eu tenho dupla ligação entre carbonos, qual é o infixo? Né? Qual é a segunda vogal? É o E, então o infixo é em. E do lado de cá, que a gente tem uma ligação tripla, qual é a terceira vogal nossa? Letra I, portanto, o infixo é in. Ou seja, do lado esquerdo, 2 carbonos et, mais infixo em, terminação O, porque é um alceno, hidrocarboneto do tipo alceno. E do lado direito, a gente vai ter etino, et, porque também são 2 carbonos, porém agora esses carbonos fazem uma ligação tripla entre si. Então, etino, ok? Bom, com relação aos hidrocarbonetos, a gente vai ver que esses hidrocarbonetos, eles podem ser ramificados ou não ramificados, cadeias lineares, né, normais. E eles podem ser abertos e fechados. Então, vamos começar diferenciando essas cadeias lineares das ramificadas. A gente está vendo aqui exemplos de cadeias lineares, não ramificadas, ou seja, é como se eu conseguisse esticar ela numa linha só, tá ok? Então, no primeiro exemplo, a gente tem o butano, porque eu sei que tem 4 carbonos, o prefixo de 4 carbonos é but, todos fazendo ligações simples entre os carbonos, infixo an, e é um alcano, então a terminação é O. E na parte de baixo, a gente tem o pentano, porque a única diferença é porque acresceu um carbono, então, prefixo de 5 carbonos, pentano. Mas vamos ver agora como seriam para outros prefixos não de hidrocarbonetos não ramificados. Como é que seriam os nomes desses alcanos, né? Então, ó, aqui a gente tem o prefixo met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec e assim sucessivamente. Então, eu sempre costumo falar assim para os alunos, ó, tá lá no banheiro escovando o dente, tá cozinhando, lavando a louça, sei lá. Sempre fica pensando, pelo menos até o 10. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec, tá? Então, fica com essa tentando memorizar aí. Depois do 5 é mais fácil, porque pent, hexa, hept, oct, non, dec são mais familiares, parecidos com os numerais mesmo. Mas pelo menos até o 4 você tem que saber que é diferente. Então, met, et, prop, but, met, et, prop, but, tá?
E aí o nome desses hidrocarbonetos não ramificados do tipo alcano, percebam que todos vão ter o infixo -an, porque todos fazem ligações simples, e a terminação -o, porque todos são hidrocarbonetos do tipo alcano. Então, como é que ficaria a nomenclatura dessas moléculas? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, decano, dodecano, tridecano e assim até icosano, tá? E os alcenos, se a gente acrescentar pelo menos uma dupla ligação nessas cadeias de hidrocarbonetos, como é que vai ficar a nomenclatura, né? Então, a gente viu aí o exemplo do eteno. O eteno é uma molécula, inclusive, utilizada como hormônio aí de frutas para poder fazer amadurecimento, né, das frutas verdes. E aí, esse alceno, perceba que ele tem só 2 carbonos, então não tem outras ligações entre carbonos. As duas únicas ligações são essas sigma-pi aí, que é uma ligação dupla, tá ok? Mas se a gente pegar o exemplo de baixo ou do lado aí, a gente vai ver que a gente tem 3 carbonos, mas agora eu tenho uma dupla ligação entre 2 carbonos e do outro lado a gente tem uma ligação simples. Ah, professora, então eu tenho um alcano e um alceno dentro da mesma molécula? Não. Toda vez que o hidrocarboneto tiver pelo menos uma dupla ligação, a gente vai chamar ele, classificá-lo como alceno, ok? E aí, essa cadeia não ramificada de alceno funciona da mesma forma como no alcano, é como se eu conseguisse esticar esse alceno numa linha só. Então, ele é não ramificado. Aberta, né? Vocês vão ver a diferença do ciclo, que é fechado, mas essa é aberta, não ramificada. Então, qual seria o nome dele? Seria, como tem 3 carbonos, prop, uma dupla ligação em, terminação o, porque é um alceno. Então, eu chamo ele de propeno. Professora, mas eu estou vendo aqui que do lado esquerdo, embaixo, tem um outro que começa com uma ligação simples entre 2 carbonos e do outro lado tem a ligação dupla. Como é que eu diferencio isso? São compostos diferentes? Não. Na verdade, o que você fez sua dupla estava aqui, você só virou a molécula desse lado, agora a dupla está desse lado aqui. Ou seja, é a mesma molécula, você só mudou ela no espaço, mas ela continua sendo a mesma. Portanto, o nome é o mesmo. Se eu virar de costa, continua sendo Jussara, né? Então, funciona assim, da mesma forma para as moléculas. Tá? Lá na frente a gente vai ver uma propriedade da química orgânica chamada de isomeria, mas aí para não confundir vocês agora, eu vou separar um pouquinho, então tenham só isso em mente, que essas aqui são iguais, tá ok? Bom, então a numeração, quando a gente vai dar nome para alceno, é importante que a gente aprenda a dizer onde é que está essa dupla ligação, porque eu tenho uma dupla, mas as outras ligações são simples. Então, concorda comigo que dependendo do tamanho da cadeia, essa dupla pode estar em posições diferentes? Então, para eu distinguir essas moléculas, porque são moléculas diferentes, eu tenho que falar em qual posição a dupla está nessa cadeia. Reparem que nesse exemplo, agora a gente tem 4 carbonos. Esses 4 carbonos, eu posso começar com uma dupla ligação na ponta, mas a dupla pode estar no meio, entre o carbono que eu numerei aí, 3 e 2, correto? Então, dependendo dessa posição, eu vou ter que colocar o número dentro do nome do alceno. Ou seja, se a minha dupla ligação começar entre o carbono 4 e 3 ou o carbono 1 e 2, vai ser a mesma molécula, porque cai nesse exemplo que eu dei, né? Então, a minha dupla está aqui, mas se eu virar a molécula assim, agora a minha dupla está desse lado. Então, continua sendo o carbono número 1, ok? Então, eu posso simplesmente chamar de 1-buteno, porque eu tenho que mencionar aonde está a dupla ligação. Esse 1 significa que a dupla está entre carbono 1 e 2. Eu não preciso me referenciar ao carbono 2, porque se eu estou falando que é no 1, automaticamente a dupla se faz com o carbono número 2.
Ou eu posso também colocar esse 1 no meio da palavra, do nome do composto, mas antes do prefixo relacionado à ligação. O infixo não é o em, não é ele que fala para mim qual é o tipo de ligação que tem no composto, então eu vou colocar o número antes dele. But, eno. Aí você pode escolher qual é a forma que você acha mais fácil de dar nome. Ou o número antes, ou o número no meio da palavra. Buteno, ou but, eno, ok? Agora, se a gente mudar essa dupla de localização, e se eu colocar essa dupla agora entre o carbono 2 e 3? Esse carbono 2 e 3, agora ela vai estar no meio da molécula. Então, professora, eu posso usar o 2 ou o 3? Você vai sempre usar o menor número, tá? Então, se é entre o 2 e o 3, você vai escolher o número 2 para colocar no nome do composto. Então, como é que seria se a dupla estivesse no meio do composto? Ou 2-buteno ou but-2-eno, ok? Vale ressaltar que aqui, nesse primeiro exemplo, tem dois tipos de numeração. Aqui começando com 4, 3, 2, 1 e embaixo 1, 2, 3, 4. Por que eu coloquei aqui em azul numeração incorreta? Porque você sempre começa a contar o número de carbonos da cadeia da extremidade mais próxima da dupla. Não posso colocar o carbono 1 sendo esse primeiro carbono da esquerda, porque ele está lá longe. Quando eu vou chegar na dupla, vai ser o carbono número 3, e não é assim, tá bom? É sempre a extremidade mais próxima da dupla ligação. Bom, então, existe um outro alceno não ramificado com 4 carbonos, que é esse que eu acabei de mencionar, e por isso esse nome é diferente. Então, eu não posso, embora os dois sejam compostos que têm 4 carbonos, uma ligação dupla entre esses carbonos, eles são compostos diferentes porque eles têm posição da dupla diferentes, ok? E com relação aos alcinos, como é a nomenclatura de alcinos não ramificados? A gente viu um exemplo lá, com 2 carbonos, fazendo uma tripla ligação entre si. Esse, o caso, a gente vai chamar de etino, que é um acetileno utilizado bastante na indústria de solda, né? Então, esse etino, repare que quando eu tenho mais de 2 carbonos, eu também vou entrar nessa mesma questão dos alcenos. Eu tenho que falar onde é que está a tripla ligação na minha cadeia carbônica. Porque essa tripla ligação, ela pode estar em qualquer lugar aí da cadeia carbônica. Então, eu tenho que colocar o número no nome do alcino para me referenciar aonde é que está essa tripla ligação. E aí, embaixo, vocês vão ver a diferença, ó. Então, um alcino com 4 carbonos, prefixo de 4 carbonos, but. Então, todos os 3 compostos têm 4 carbonos. Beleza, vou usar prefixo but, ok. Estou identificando que todos eles também têm pelo menos uma tripla ligação. Então, o infixo é in. E a terminação é o, porque é um hidrocarboneto do tipo alcino. Então, a terminação é o. Porém, eles estão na mesma localização, essas triplas ligações? Se a gente perceber, a gente comparar a primeira com a do meio, a gente vai ver que são posições diferentes. Uma tá, lembra que a gente começa a numerar a cadeia na extremidade mais próxima, onde tem a insaturação, nesse caso a tripla? Então, na primeira molécula, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4. Já na do meio, tanto faz se eu começar pela esquerda ou pela direita. O carbono número 2 vai ser o carbono que eu vou me referenciar, que é o que tem a tripla. Então, pode ser 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1. Agora, se a gente pegar o terceiro exemplo, a gente vai ver que se eu der nome se eu der a numeração da cadeia igual eu dei a do primeiro, onde eu coloco lá 1, 2, 3, 4... Repare que agora a tripla ligação vai ficar no carbono número 3. E é o menor número possível? Eu comecei a numerar mais próximo da extremidade, nesse exemplo? Não. Então, neste último caso, eu tenho que numerar
da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Ao contrário do que a gente fez no primeiro, onde a gente numerou da esquerda para a direita, ok? E aí, fazendo nesse sentido, respeitando a regra de começar pela extremidade mais próxima, onde tem a insaturação, a gente vai perceber que tanto o primeiro quanto o terceiro são os mesmos compostos, por isso eles vão ter o mesmo nome, tá ok? Então, but-1-ino, ou simplesmente butino, e o composto do meio, but-2-ino ou 2-butino, beleza? Dienos. Como é que são as nomenclaturas de dienos? Então, a gente tem prefixo di, que significa duas vezes. En significa dupla ligação. Então, toda vez que eu tiver na molécula duas duplas ligações entre carbonos, independente de onde essas ligações estejam, eu vou chamar esse composto de dieno. E por isso a nomenclatura dele vai ter o prefixo di, en, como infixo. Vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Eu tenho 4 carbonos e duas duplas ligações. Reparem que eu posso ter duas duplas ligações com carbonos sem ser vicinais, sem ser vizinhos. Pode ter uma dupla ligação no começo e a outra lá no final. Se fosse um composto maior, uma lá no meio, como esse exemplo de baixo. Então, o importante é que vocês consigam identificar que com duas duplas eu tenho um dieno. E aí, da mesma forma como nos alcenos e nos alcinos, a gente vai precisar designar onde é que estão essas duas duplas ligações. Nesse primeiro exemplo, a gente viu que tem 4 carbonos, prefixo de 4 carbonos, but. Só que aqui eu vou começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Sempre pela extremidade mais próxima das duplas, tá? Nesse caso, começa pela esquerda. 1, 2, 3, 4. E aí a gente vê, sempre usando os menores números para me referenciar a localização dessas duplas, a gente vê que a primeira dupla começa no carbono 1 e a segunda dupla começa no carbono 2. Então, para soar melhor na hora de falar, a gente fala buta, localização 1, 2, di, porque são duas duplas, en, porque é uma dupla, eno, e o O no final, porque é um dieno, um hidrocarboneto. Então, como é que fica a palavra? Buta 1, 2 dieno. Ou 1, 2 butadieno. Também pode ser utilizado, ok? Aí, no exemplo do lado, ó, repara que agora eu tenho 5 carbonos. Então, se eu acrescentar um carbono a mais, a posição, a estratégia de numeração da cadeia é basicamente o que a gente acabou de fazer, começando pela extremidade da esquerda. Então, penta 1, 2 dieno ou 1, 2 pentadieno, ok? Agora, no exemplo de baixo, a gente percebe que a gente tem 3 duplas ligações. Então, a gente teria basicamente um trieno, né? E aí, como é que a gente numeraria? A posição começa pela extremidade mais próxima onde tem a dupla. Professora, mas se eu numerar da esquerda para a direita, tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho dupla começando no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Se eu numerar da direita para a esquerda, dá diferença? Eu começaria com 1 lá na direita. Então, seria meu carbono 1, 2, 3. No carbono 3, teria onde está aparecendo 4 aí, seria uma dupla. E no carbono 5 também. Então, tanto faz nesse caso, você começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, os números seriam os mesmos, ok? Então, você tem quantos carbonos? 6, prefixo de 6 carbonos, X. Quantas triplas ligações eu tenho? 3. Quantas duplas ligações eu tenho? 3. Prefixo de 3, tri. Prefixo de dupla ligação, en. Onde é que estão essas duplas ligações? No carbono 1, 3 e 5. Então, eu chamo hexa 1, 3, 5, trieno, dupla ligação. Beleza? E agora, como é que a gente dá nome para os hidrocarbonetos
que são fechados, ou seja, eles são cíclicos, né? A gente tem, então, os ciclanos e os ciclenos. Vamos ver os nomes aqui, ó. Toda vez que eu tiver um hidrocarboneto fechado, eu vou usar o prefixo ciclo antes de dar o nome dele. Porque ao falar ciclo, vocês automaticamente vão associar que não é mais uma cadeia aberta, é uma cadeia fechada. E aí, a gente tem que ver quantos carbonos tem essa cadeia e quais são os tipos de ligações que a gente tem nessa cadeia, ainda que ela seja fechada. Nesse primeiro exemplo, a gente pode ver que a gente tem 3 carbonos, mas que todos esses carbonos estão fazendo ligação simples entre si. Então, como é que ficaria o nome desse ciclano? Eu uso a palavra como prefixo ciclo, mais prefixo da quantidade de carbono, prop, mais as ligações que eles estão fazendo entre si, an, e mais a terminação O, para me referenciar que ele é um hidrocarboneto. Então, dessa forma, esse primeiro exemplo fica ciclopropano. No de baixo, 4 carbonos. Então, eu posso usar ciclobutano. No de baixo, no último aí, eu tenho 5 carbonos. Então, eu posso usar ciclopentano. Se eu colocar pentano só, professora, tá errado? Tá. Porque quando você coloca só pentano, eu entendo que é uma cadeia aberta e não fechada. Então, tem que colocar ciclo para quando a cadeia for fechada, ok? E os ciclenos, reparem que ciclen, esse en aí no meio da palavra significa que tem uma dupla ligação na cadeia, ainda que ela seja fechada. Então, no primeiro exemplo, a gente tem 4 carbonos e uma dupla ligação. Então, prefixo de 4 carbonos, but, tem uma dupla ligação em terminação O, porque é um hidrocarboneto. Posso colocar só buteno? Não, porque ao colocar só buteno, eu entendo que é uma cadeia aberta. Você tem que colocar o prefixo ciclo antes. Então, como é que fica o nome? Ciclobuteno. Da mesma forma de baixo, uma cadeia com 5, fechada, uma dupla ligação, ciclopenteno. Agora, repare que no primeiro exemplo do ciclobuteno, eu tenho essas 4 possibilidades de onde a dupla pode estar. Concorda comigo? Nesse caso, o nome vai ser diferente para cada um desses quadradinhos aí? Não. Na verdade, o quadrado está aqui, você está só fazendo o quê? Como se fosse girando o quadrado. Então, o nome continua o mesmo, tá bom? Mudaria se ele fosse ramificado, se tivesse alguma outra coisa aí em que eu precisasse numerar, né? Aí poderia ser diferente o nome, mas nessa situação não. O mesmo vale para o ciclopenteno aí embaixo, tá ok? É como se estivesse só girando a molécula. Bom, aqui a gente tem alguns outros casos, né, de nomenclatura em ciclos sem cadeia lateral. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem o ciclo hexa-1,3-dieno. E agora, professora? Calma. Esse ciclo tem quantos carbonos? Tem 6. Só que prestou atenção aí que ele começou a contar, ele colocou 1 ali em cima. Esse 1 pode ser em qualquer lugar, professora? Não. Lá na cadeia aberta você não começava a numerar pela extremidade mais próxima da dupla? Para ele ter o menor número na hora de você colocar no nome? Aqui é a mesma coisa. Você vai começar por onde tem o carbono com a dupla, tá ok? Professora, então, eu poderia começar, nesse caso, também, com 1 no lugar do 4, o 2 no lugar do 3, o 3 no lugar do 2 e o 4 no lugar do 1, da forma como está aí? Pode, tá? É apenas uma forma diferente, mas que dá o mesmo resultado. Como é que seria o nome, então? Não é uma cadeia fechada? Então, eu tenho que colocar o prefixo ciclo na frente. Não tem 6 carbonos? Prefixo de 6 carbonos? Hexa. Onde é que estão as duplas ligações? No carbono 1 e no carbono 3. Em quantas duplas são? 2, prefixo de. Como é dupla ligação, infixo em e terminação O, porque é o sufixo usado para hidrocarboneto. Ciclohexan-3-dieno, ok? Da mesma forma, esse do lado aí, ó, começando a numeração lá no 1,
né, que é onde tem a dupla ligação. 1 poderia começar no 5 e você ir fazendo a contagem no sentido anti-horário, também dá no mesmo, tá? Então, como é que seria o nome? Ciclo octa, porque tem 8 carbonos, 1,4-dieno, 2 duplas ligações. E nesse de baixo aí, nesse que a gente vê, por último, mesma coisa, eu posso começar como a dupla, se vocês repararem aí, há uma simetria nessa molécula. Então, eu tenho sempre uma ligação simples e uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, elas intercalam. Então, nesse caso, se eu começar o número 1 por qualquer carbono, vai dar o mesmo nome, tá? Então, ciclo, porque é fechado, hexa, porque tem 6 carbonos, 1, 3, 5, porque nesses carbonos eu tenho onde começam as duplas ligações. Quantas ligações eu tenho? 3, prefixo de 3, tri. Ligação é dupla, então o infixo em e terminação o, porque é um hidrocarboneto, ok? Bom, então, esses grupos ramificados agora vão começar a aparecer. A gente viu só cadeias lineares, fáceis até aqui. E agora a gente vai começar a complicar um pouquinho, porque a gente vai inserir ramificações nesses compostos, tá? Então, grupos substituintes orgânicos são grupos que vão aparecer com uma certa frequência nessas moléculas, nessas cadeias maiores, tá? Então, reparem que agora a gente vai começar a trabalhar com cadeia principal e ramificação. Lembra que lá em cima eu falei que é como se eu pudesse esticar a cadeia? Agora vocês vão reparar que eu mesmo esticando vai ser como se eu tivesse algumas coisas penduradas nessa cadeia principal, nesse fio. Então, isso que fica pendurado é como se fosse a ramificação da minha cadeia principal. E aí a gente tem alguns grupos substituintes que eles aparecem com maior frequência. E toda ramificação vai terminar com o sufixo -il, tá? -il. Então, se tem um carbono só, como esse que aparece aí do lado esquerdo, como é que eu vou chamar essa ramificação na cadeia principal? Se tem um carbono só, é met, e a terminação -il, porque é um substituinte, uma ramificação. Então, como é que é o nome dele? Metil. 2 carbonos, et, de 2 carbonos, e ele é uma ramificação, -il, etil. Então, metil, etil, propil, N-butil, terc-butil, é mais comum esses menorzinhos, tá bom? Vamos ver aqui na prática como é que fica, tá? A gente tem, quando é um carbono só, que é o metil, é fácil identificar. Quando é o etil, também, porque só tem uma possibilidade dele ser ramificação. Só que quando a gente tem 3 ou 4 carbonos, quando a gente vai ver eles como ramificação dentro de uma cadeia, eles podem estar em formas diferentes. Vamos mostrar aqui para vocês. Nesse caso do prop, que são 3 carbonos, a gente pode ter ele sendo ramificação nesse primeiro CH2 que aparece aqui, ou a gente pode ter ele sendo ramificação nesse carbono do meio. E aí, galera, toda vez que ele tiver no carbono da ponta, eu vou chamar de N-propil. Esse N significa normal, linear, normal. Agora, se ele tiver no meio, eu vou chamar de isopropil. Por que iso? Iso, o prefixo iso, dá o sentido de simétrico, né? É iso igual do lado de cá e do lado de cá. Se eu estou pegando o carbono do meio, é como se eu dividisse ele em 2 iguais, por isso que eu chamo de isopropil. Eu também posso chamar, e aí vocês podem encontrar alguns materiais que podem fazer menção a esse outro tipo de nomenclatura, considerando se ele é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Lembrando que primário, secundário, ternário e quaternário são propriedades do carbono de acordo com quantos outros carbonos ele está ligado. Então, no caso desse isopropil, em quantos outros carbonos esse carbono do meio está ligado? Ele não está ligado nesse de baixo e nesse da ponta direita? Então, ele está ligado a 2 outros carbonos, por isso eu vou chamar ele de secundário.
Então, ao invés de isopropil, pode ser que você encontre alguns materiais fazendo menção do nome da ramificação como sec-propil, porque é no carbono secundário, ok? Da mesma forma, quando a gente trabalha com substituintes com 4 carbonos, é importante a gente identificar em qual dos carbonos ele vai estar ligado na cadeia principal. Se for no carbono da ponta, normal butil. But porque são 4 e o porque é uma ramificação. Se for no carbono secundário, eu vou chamar de sec-butil. Professora, aqui eu posso chamar ele de isobutil? Não, porque não tem como eu dividir, ó. Tá vendo que nesse carbono número 2 ali, se eu dividir a molécula ali, fica um carbono para cá e 2 para lá, não fica igual, então eu não posso chamar de iso. Nesse caso aqui eu tenho que chamar de sec. Por que sec está correto? Porque ele faz uma ligação com um carbono do lado direito e um carbono do lado esquerdo. Portanto, ele é um carbono secundário, sec-butil, ok? Agora, se eu pegar aqui esse terceiro exemplo, é um isobutil. Professora, mas o isobutil, a senhora não falou que ele parece um pouco simétrico, né? Se eu dividir ele ao meio, a configuração como tá aí, galera, dá a impressão que ele não é simétrico, mas imagina, porque ele tá tipo um T assim, ó. Mas imagina que a gente vire ele assim, como se fosse um Y, tá? Vocês vão conseguir enxergar que ele tem sim uma simetria. Então fica 2 carbonos, um em cima do outro assim, e um carbono para cá, um carbono para cá. Então, se eu dividir no meio, fica igual. Por isso eu posso chamar de isobutil. E esse outro, por último aqui, ó. Reparem que eu tenho como 3 outros carbonos. Portanto, eu chamo essa ramificação de terc-butil ou simplesmente T, que é uma abreviação de terc-butil. Terc-butil ou T-butil, ok? Então, exemplos aí, ó. Quando tem um carbono como ramificação, metil, 2, etil, propil, podem ter essas duas configurações, ou normal propil ou isopropil. 4 carbonos, vai ter butil, isobutil, sec-butil ou terc-butil. E 5 carbonos, começa a complicar um pouquinho mais, mas existe essa possibilidade. Pentil, isopentil, lembra da simetria, neopentil e terc-pentil. Aqui tem uns outros grupos que podem ser que vocês encontrem também em alguns materiais, é importante a gente destacar, mas se vocês conseguirem assimilar o básico que foi falado até aqui, vocês já vão conseguir evoluir bastante quando forem dar nomenclatura nos exercícios. Então, a gente tem o vinil ou etinil, isopropenil, propenil 1-il, né, que refere-se a onde está a dupla, grupo fenil, grupo benzil, né, o naftil 1 e o 2, e etc. Tem outros que não estão aqui também que podem aparecer, mas são mais incomuns, tá? Bom, então, qual é esse conceito? A gente já viu que tem algumas ramificações. E como é que a gente identifica essa cadeia principal, professora? Para saber quem é a cadeia principal e quem faz parte da ramificação. Cadeia principal, galera, sempre vai ser a cadeia que apresentar o maior número de carbonos, porém, se ele for alceno ou alcino, tem que estar nessa cadeia principal, essa insaturação, tá? Então, eu sempre vou pegar a maior cadeia carbônica com o meu grupo funcional. Tem que estar o grupo funcional nela. O que sobrar, professor, é ramificação? Sim. Então, imagina nesse exemplo aí, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E um carbono penduradinho aí, ó. Então, eu já não tenho mais uma cadeia linear normal. Eu tenho uma cadeia agora que é ramificada. Se eu esticar esse fiozinho aí, sobra um carbono pendurado. Então, eu tenho uma ramificação, ok? Bom, e essa cadeia, ela nem sempre está escrita na horizontal.
a gente tende a escrever em linhas, por isso o aluno, quando ele vai procurar quem é a cadeia principal, ele acha que a cadeia principal também vai estar escrita na horizontal, e não necessariamente. Você pode ter como se fosse um Pac-Man andando, você que tem que procurar onde é a cadeia principal. E quem vai ser a cadeia principal? A cadeia que tiver a maior quantidade de átomos de carbono e que contiver a função orgânica. Então, se for dupla ligação, tem que ter a dupla ligação. Se for tripla, tem que ter a tripla. Se for outras funções também, a gente vai ver mais para frente, tem que ter a função, ok? Nesse exemplo aí, então, perceba que ele vai zigue-zagueando, né? Começa ali de baixo até ali para cima. E aí, ao fazer isso, a gente tem quantas ramificações? Tem 3, ó, esses que estão em roxinho aqui, tá? Bom, no caso de 2 ou mais sequências iguais, se eu tiver, professora, eu contei aqui, tá dando o mesmo número de carbono se eu contar na horizontal ou se eu for zigue-zagueando aqui, ou de baixo para cima, enfim. Qual é a cadeia principal, então? Agora, você tiver o maior número de ramificação, tá? Então, a cadeia principal que apresentar maior número de ramificação é a cadeia que vai ser escolhida como principal. Nesse exemplo, a gente pode ver, ó, se eu considerar, nesse exemplo aqui de baixo, o último aqui do lado esquerdo, se eu considerar os 4 carbonos na horizontal como sendo a cadeia principal, eu vou ter ali 3 ramificações. Do lado direito, se eu considerar a cadeia principal, começando pelo direito e indo para baixo ali no terceiro carbono, eu tenho 2 ramificações. Porém, se eu considerar do jeito como está aqui em cima, do lado direito, olha só, em azul, eu tenho, começando a cadeia aqui pela esquerda, até ali no carbono 3 e depois baixo. Eu tenho 4 ramificações. 2 aqui, nesse segundo carbono, e uma no terceiro, uma no quarto, ok? Bom, e se existir 2 ou mais cadeias principais equivalentes? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos e a ramificação ali nesse segundo carbono aqui de cima e nesse outro aqui, o segundo também, se eu considerar o primeiro aqui embaixo, né? Como é que faz então, professora? Ora, da forma como está escrito aí, é a mesma molécula, tá, pessoal? Eu só coloquei ela num formato diferente. Porém, se a gente considerar a geometria da molécula, vocês viram a geometria molecular lá em Química 1? Se a gente considerar a geometria da molécula, vocês vão ver que é a mesma molécula. Eu tenho 4 carbonos, sendo que uma ramificação de um metil está no segundo carbono. Então, ele pode tanto aparecer no segundo carbono do lado direito ou do lado esquerdo, que vai ser o mesmo composto, né? Cai naquela história de eu apenas virei a molécula, tá? Bom, se houver insaturação, seja ela dupla ou tripla ligação na molécula, eu tenho que escolher a cadeia principal inserindo a dupla ligação. Então, repare que agora eu não posso começar aqui, nessa primeira molécula que aparece aí do lado esquerdo em cima, eu não posso começar ela nesse CH3 e depois vir aqui para baixo. Mas é onde tem mais número de carbono, professora. Sim, mas não inclui a dupla que está aqui do lado esquerdo. Então, a cadeia principal tem que incluir a dupla, onde está mostrando ali em destaque em azul. E aí, ao fazer dessa forma, você considera aquilo que sobrar como ramificação, tá ok? Então, uma coisa também que os alunos confundem é que não existe ramificação na ponta da cadeia. Se porventura vocês virem aí, né, alguma molécula que tenha um CH3 embaixo, por exemplo, como está sendo mostrado aí, na verdade ele é o primeiro carbono, não tem ramificação na ponta da cadeia. Então é como se o fio tivesse só assim, você tem que, né, se eu consigo esticar? Consegue. O que eu não vou conseguir esticar aí?
Vai ficar esse CH3 aí, que está no quarto carbono pendurado. Então, ele sim vai ser ramificação. O da ponta não, tá ok? Então, não posso confundir cadeia carbônica com cadeia principal. O que é a cadeia carbônica? É toda a cadeia de carbono que tem na molécula, galera. E o que é a cadeia principal? É só a cadeia que não vai envolver necessariamente todos os carbonos, mas ela não vai incluir as ramificações se tiver ramificação. Então, num alcano não ramificado, num alceno, num alcino não ramificado, a cadeia carbônica é a cadeia principal, porque não tem ramificação. Mas se tiver ramificação, a cadeia principal é aquela que não vai ter as ramificações, para facilitar você a dar nome, ok? Cadeia carbônica, então, lembra que é sempre todo o esqueleto de carbono que existe dentro da molécula. Bom, então, para hidrocarbonetos ramificados, como é que a gente dá a nomenclatura? A gente vai localizar quem é cadeia principal e quem é ramificação. Depois que a gente identificou, eu tô vendo aqui que tem uma função de alceno, alcino. Depois, lá para frente, a gente vai ver álcool, aldeído, enfim. Identifiquei que tem a função orgânica, então vou considerar a numeração dessa cadeia, incluindo a função orgânica. E se tiver ramificação, considerar aqui oferecer maior possibilidade de ramificações, ok? Então, se a cadeia for insaturada, no caso dos hidrocarbonetos, a gente começa pela extremidade, onde fica mais próxima a dupla ou tripla ligação. E se a cadeia for saturada, a gente tem que começar pela quantidade que tem a ramificação mais próxima, a extremidade que tem ramificação mais próxima a ela. Depois aí a gente vai numerar onde estão essas localizações, ou porventura se estiver em saturação, e aí a gente vai separar esses números usando o hífen, separando aí do nome do grupo orgânico. E aí depois a gente vai escrever o nome do hidrocarboneto usando aqueles prefixos, infixos e sufixos, separando da ramificação por um item. Então, primeiro eu identifico se é cadeia linear, ramificada, qual é o grupo funcional. Se tem ou não ramificação, eu escolho a cadeia linear, considerando maior número de ramificação, inserindo o grupo funcional, sendo que ele tem, a gente escolhe ele mais próximo da extremidade, e aí sim, identifiquei, numerei, agora eu posso nomear. Nesse caso aqui, a extremidade mais próxima, como é um alcano, eu vou escolher a numeração começando a partir do lado direito, e aí no sentido da esquerda. Então, o meu carbono 1, esse CH3, e no carbono 2 eu tenho essa ramificação. Como é uma ramificação de apenas um carbono, então eu tenho uma ramificação do tipo metil. Então, no carbono 2 eu tenho um metil. E aí a cadeia principal é formada por 5 carbonos, prefixo de 5 carbonos, pente, ligações simples entre todos eles, -an, infixo -an, e terminação -o, porque é um hidrocarboneto. Ou seja, o nome desse composto, então, vai ser 2, hífen, separa o nome da palavra com hífen, 2, hífen, metil, hífen, nome da cadeia principal, pentano, ok? Nesse outro exemplo aqui, agora a numeração vai começar do lado esquerdo, porque a minha ramificação está mais próxima dessa extremidade. Como a cadeia principal tem 6 carbonos e a ramificação está no carbono 3, e essa ramificação tem apenas um carbono, portanto é metil, como é que vai ser chamada? 3-metil, é onde o metil está, como só tem ligação simples e tem 6 carbonos, hexano, tá ok? No exemplo 3, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Só que repara que agora a minha ramificação, que é um metil também, ele não está mais
próximo de uma extremidade em relação à outra. Tanto faz você numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Sempre vai dar a ramificação no carbono 3. Então, tanto faz a numeração, tá? O nome desse composto, então, vai ser 3-metilpentano. Agora, se tiver mais de um substituinte e esse substituinte for o mesmo, a gente pode usar prefixos para fazer menção à quantidade dessas ramificações. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem 5 carbonos. Então, eu vou começar a numeração da cadeia principal, eu já vi que tem 2 ramificações ali. Vou começar do lado esquerdo, porque é a extremidade mais próxima da onde tem as ramificações. No meu carbono número 2 eu tenho um metil, no meu carbono número 3 eu também tenho um metil. Então, ao invés de no nome eu colocar 2-metil, 3-metilpentano, eu posso condensar isso. O metil não repete 2 vezes, prefixo de 2 vezes, di. Então, eu coloco dimetil, só que eu tenho que falar onde está cada um desses metil. Um está no 2, o outro está no carbono número 3. Então, como é que ficaria o nome? 2,3-dimetilpentano. Lembrando que eu sempre coloco o menor número na frente. Não pode ser 3, 2, tá? 2, 3, di, porque são 2, metil, porque é um radical com apenas um carbono, pentano, porque é um hidrocarboneto saturado com 5 carbonos, ok? Nesses 3 exemplos aqui, eu vou deixar como tarefa para vocês tentarem fazer em casa, mas vocês, seguindo essas regrinhas, vão ver que não tem muito segredo. E aqui, ó, vou pegar esse último exemplo, o 10º exemplo, só para vocês verem como fica com a dupla. Então, reparem que eu começo a numeração da cadeia principal, tô vendo que tem uma cadeia principal e que tem uma ramificação ali, porque eu não consigo esticar tudo num fiozinho, vai ficar um metil pendurado. Então, eu identifico cadeia principal e ramificação. Minha cadeia principal, eu vi que tem uma dupla ligação, então eu tenho que começar a numeração pela extremidade mais próxima de onde tem a dupla. Então, eu começo da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, tem uma ramificação, 4, termina a minha cadeia principal. Então, eu sempre começo pela ramificação. Eu tenho carbono 3, carbono número 3, um metil, e aí, depois eu dou a numeração onde está a dupla ligação. Onde é que está a dupla? No carbono número 1. Então, como é que ficaria? 3-metil, 1-buteno. Lembrando que você pode colocar esse número também dentro do nome do hidrocarboneto. Então, pode ficar 3-metil-buteno, 1-eno, ok? Esses outros exemplos eu vou deixar para vocês treinarem também. E aí, aqui a gente tem um pouco mais de grau de dificuldade, mas a gente vai aprimorando aí conforme eu vou passar a lista de exercícios para vocês, tá? Aqui vocês vão se deparar com outros prefixos que podem ser utilizados e que é bastante comum ser encontrado em outros materiais, que são, ao invés de eu localizar na molécula utilizando números, eu utilizo algumas palavrinhas, né, que geralmente vêm de outras línguas para a gente se referir a essa localização. É o caso do orto, meta e para, que é utilizado geralmente em moléculas de benzeno que contém 2 ou mais substituintes ligados aí no anel. Então, lembrando que o benzeno é sempre essa molécula aqui com ciclo de 6 carbonos. Então, como tem que ter 2 ou mais grupos substituintes, aqui adjacente a esse carbono do CH3 aqui, eu tenho outro CH3. Então, é como se eu começasse a contar a cadeia principal tendo o carbono número 1 aqui e esse adjacente fosse o carbono número 2. Nesse caso, eu posso substituir. Eu posso dizer que ele está numa posição orto.
Então, sempre que tiver do lado, orto. Repara que nessa molécula aqui do meio, a minha metila já andou uma posição para baixo, no sentido horário. Então, nesse caso, ao invés do número 3, eu posso utilizar o prefixo meta. E nesse último aqui, ó, ela está embaixo agora, que indicaria a posição número 4, podendo utilizar, então, o prefixo para, ok? Então, essas 3 palavrinhas também são bastante comuns quando a gente tem ramificações substituintes em moléculas de benzeno, orto, meta e para, que equivale às posições 2, 3 e 4, ok? Aí mais alguns exemplos mostrando para vocês. Os naftalenos, né, também possuem uma nomenclatura de posição bastante peculiar. Eu coloquei aí essa molécula do lado esquerdo para mostrar para vocês que nas posições em cima e embaixo, geralmente vocês podem encontrar as letras gregas alfa, como fazendo menção a essas localizações, e nas laterais, tanto direita quanto esquerda, vocês vão encontrar a letra grega beta. Lembrando que o número 1 seria sempre esse alfa do lado de cima da parte direita, sendo que o 2 desceria ali para o beta do lado direito e assim acompanhando o restante do ciclo, ok? Então, esse naftaleno nada mais é do que a naftalina, né, que é comercializada aí nessas bolinhas brancas e que sublimam, utilizada bastante comercialmente para fins domésticos, no sentido de evitar pragas aí, traças. E aí, com isso, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como dar nome a esses naftalenos. Então, esse primeiro ali, ó, na posição 1, a gente tem um radical, uma ramificação do tipo metil, porque tem apenas um carbono, então o nome ficaria 1-metil-naftaleno. No adjacente a ele, C2H5 significa um radical do tipo etil, uma ramificação etil. Então, na posição 2, a gente tem um etil-naftaleno. E aí, outros exemplos aqui, né, quando a gente tem 2 ou mais substituintes nesse grupo naftaleno, que seria o etil na posição 1, metil na posição 3. Lembrando que a gente sempre deve respeitar a ordem alfabética das ramificações. Então, etil começa com E, metil começa com M, ou seja, eu sempre começo pela ordem alfabética. Nesse caso, o etil vem primeiro que metil. Então, como é que ficaria o nome? 1-etil, 3-metil-naftaleno. E do lado, a gente tem 3 ramificações, mas elas são iguais. São 3-metil. Então, eu posso usar prefixo quantitativo da mesma ramificação. Como é que seria? Na posição 1, 3 e 6, eu tenho radical do tipo metil. Então, o nome ficaria 1, 3, 6, trimetil, porque eu tenho 3 vezes metil, naftaleno, ok? Bom, então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco do conteúdo e que consigam resolver as listas de exercícios. E qualquer dúvida, eu fico à disposição ou nos comentários, no chat ou no e-mail institucional, ok? Valeu, obrigada, me despeço e desejo bons estudos para vocês. Um abraço.